Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim. Estou aqui, como sempre, com ela, jornalista Daniela Kresh, correspondente do IB em Tel Aviv. Você deve estar estranhando que hoje não é sexta-feira, que a gente está postando esse programa numa quarta, gravado na terça, porque nessa quarta noite começa a Pessach, em Israel é férias, então a Dani vai ter esse período dela de férias, porque ela está em Israel, né? Então semana que vem não tem Expresso Israel, já adiantando tudo, mas siga o IB nas redes sociais para seguir bem informado. Mas hoje ainda tem muita informação antes dessa pequena pausa. Tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo, com você tudo bem aí? Tudo bem também. Dani, a gente vai abrir esse programa falando sobre um tema bastante tenso. A gente ficou sabendo no fim da semana passada que Benjamin Netanyahu autorizou a criação de uma milícia, de uma força paramilitar, né, se alguém quiser usar uma palavra mais fina, comandada por Itamar Ben-Gvir. Ou seja, ele vai dar uma milícia nas forças de um extremista. Esse foi o acordo feito por Netanyahu com Itamar Ben-Gvir para que ele não deixasse a coalizão depois da paralisação da reforma judicial em Israel. Explica para as pessoas, Dani, o que é essa força, as possíveis consequências e também a questão econômica, porque você não tira do nada, né, todo esse efetivo para criar uma força paramilitar. Pois é, na verdade, essa Guarda Nacional, que é o nome, né, oficial dessa força paramilitar, ela, por incrível que pareça, eu vou te dar uma notícia aqui que você não sabe, ela já existe. Já foi criada uma Guarda Nacional no ano passado pelo Knesset, pelo Parlamento e pelo governo também. Eu acho que foi no ano passado, não sei se foi o governo anterior ou ainda foi o governo do Netanyahu, mas na verdade, era para ser ligada à própria polícia. Era para ser, na verdade, uma espécie de outro braço da polícia para lidar com questões internas, principalmente com questões de problemas em cidades mistas, onde moram judeus e árabes, ou nas cidades dos próprios da minoria árabe, né? Então, a ideia era criar uma guarda sob a polícia, né? Que a polícia ganhasse mais orçamento para ter policiais que iriam lidar com essas questões paralelamente, né? Não seriam policiais que vão lidar com roubo de carro, não sei aonde, mas, entendeu? Não vão lidar com questões do dia a dia que a polícia lida e vão especificamente lidar com, a violência dentro das cidades e vilarejos árabes, questões de cidades mistas e tudo. Só que essa força, esse tipo de força policial, demora muito tempo para surgir. Né? Quer dizer, requer dinheiro, requer atrair novos policiais e treinar e pensar, né, na verdade, nos limites dessa força dentro da própria polícia, né? Vai lidar com isso, vai lidar com aquilo, indicar quem vai comandar. Só que o que aconteceu? O Itamar Ben-Gvir, que é esse ministro da Segurança Nacional, que é esse extremista, né? A gente conhece ele há muitos anos como um cara que não só é, 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 incitou comemorou a morte do ex-primeiro-ministro Yitzhak Rabin, aquele Dani, cara eu que está ouvi uma sempre lá. história agora essa última semana que o Ari Sapoznik estava aqui, que eu faço questão de compartilhar com quem está assistindo a gente, porque me deixou muito chocada. Porque quando o Rabin foi assassinado, eu tinha 1 ano. Então, assim, as coisas vão surgindo conforme você vai ouvindo sobre. Naquela época, Itamar Ben-Gvir era um jovem líder da juventude carranista, arrancou o símbolo da Mercedes, que ficava no carro de Rabin, e falou assim: se a gente consegue arrancar se a gente consegue tirar isso daqui, a gente consegue tirar o Rabin também. Então, assim, um cara que tem um Isso é histórico bem famoso. amplo de violência, né? É famoso, foi filmado isso, ele arrancou lá, depois ele falou, se a gente consegue chegar no carro, a gente consegue chegar nele também, né? Quer dizer, uma incitação, assim, muito clara, um cara que é absolutamente, sempre que tem algum colono que faz alguma coisa errada, né, chega mais perto daquele terrorismo judaico e o cara
indiciado, né, ou é julgado. O Itamar Ben-Gvir, que hoje em dia é um advogado, né, é o cara que vai defender. Toda vez que tem algum problema em Jerusalém ou qualquer outro lugar, nos últimos anos, esse Itamar Ben-Gvir está lá para causar o caos, né? Quer dizer, então, hoje em dia, ele é o ministro de Segurança Interna, ou Segurança Nacional, mudou o nome do ministério. E aí ele falou, então, ele aproveitou a oportunidade, a chance que a paralisação da reforma judicial deu a ele, né, de tirar, né, de Tirar uma pegar casquinha. tirar uma casquinha do Netanyahu e exigir. Ele não sei nem se precisava disso, o Netanyahu já está dando tudo que ele quer mesmo. E falou: não, eu só aceito, só não saio do governo, derrubo o governo, se você me der essa Guarda Nacional. Que a grande diferença não é que vai criar a Guarda Nacional, ela já existe. Ainda não existe na prática, mas ela já existe a lei, né? Já existe, ela já foi votada. Mas a grande diferença, e o que foi aprovado nessa semana, é que essa Força Nacional, essa Guarda Nacional, vai estar sob o comando do ministro de Segurança Nacional e não da polícia. E todas as autoridades de segurança do país, inclusive o próprio chefe de polícia, estão falando isso, abertamente na imprensa, para quem quiser ouvir, que isso é um absurdo, porque, primeiro, vai bater cabeça com a polícia do país, qual vai ser o limite do que uma força pode, independentemente de ser o Itamar Ben-Gvir. Vamos tirar o Itamar Ben-Gvir Da da equação, né? discussão, né? Quer dizer, vamos pensar só na criação de uma nova força policial que não é da polícia. Entendeu? Já é uma coisa absurda, porque você não. Quem que vai se acontece algum um caso, que força que vai, né, lá lidar com aquilo? Quem vai Quem mandar regulamenta os isso, né? detetivos? Quem vai pegar as evidências? Quem chegar primeiro? Como é que funciona isso, né? Quer dizer, então já é ruim. E pior ainda, no caso de ser sob o Itamar Ben-Gvir, que já falou claramente do motivo que ele quer essa guarda. Ele quer essa guarda para defender judeus de árabes dentro de Israel. Quer dizer, ele não quer essa guarda para apaziguar quando acontece algum problema entre os dois lados, não. Ele quer a guarda para, assim, fazer acontecer, para bater e quebrar osso, entendeu? Vou falar isso assim bem claro, de árabes, entendeu? Quer dizer, o objetivo dele não é lidar com o país, né, Não é tão com a somente a segurança criminalidade, nacional. Não é a não é segurança segurança nacional. nacional. Não, é segurança de uma parte da população contra a minoria. Quer dizer, não é a minoria que entendeu? Tem que se defender a maioria da minoria. Então realmente é uma coisa absurda moralmente, institucionalmente, né? Em questões de segurança, nada faz sentido. E o pior ainda é que para aprovar essa Guarda Nacional, que o gabinete não de segurança, o gabinete do primeiro-ministro aprovou recentemente, alguns dias atrás, teve que fazer um corte, que eu acho que é 300 milhões de shekels, uma coisa assim, um corte em todos os ministérios da saúde, da educação, dos transportes. Digamos que ministérios que precisam de dinheiro, né, para lidar com a população, né, para o serviço da população, cortaram muito, muito, muito dinheiro de todos os ministérios para dar na mão do Ben-Gvir, E para ele isso é fazer muito essa. sintomático do quanto Netanyahu virou refém, né, desses radicais do governo dele, porque ele está fazendo tudo isso para o governo não cair em hipótese nenhuma. A gente até conversou sobre isso, né, que hoje as principais pesquisas indicam que Netanyahu provavelmente não venceria se houvesse uma eleição hoje. Então, ele não pode deixar o governo cair de jeito nenhum, porque ele está nessa insegurança. E aí ele está Exatamente, 100% refém. a grande pergunta é qual é o limite do Netanyahu? Quando que ele vai falar, peraí, o que está acontecendo aqui? Mas Eu depois acho, dessa, parece que não tem limite, né? é isso que eu ia falar. Eu ia falar que se eu até agora estava um pouco, o Netanyahu mudou, ele não é que o Netanyahu mudou, o Netanyahu está refém, como você falou. O Netanyahu não é assim, ele está refém, não sei o quê. Eu estou começando a achar que o Netanyahu é assim, sim. Que, na verdade, caiu a máscara, que tudo que ele era antes, ele estava se segurando, e ele está demonstrando agora a verdadeira face.
entendeu? Ou ele realmente mudou totalmente de opinião desde que ele começou a ser indiciado, né? Porque isso tudo, essa mudança do Netanyahu é de 2018, por aí, que adivinha o que aconteceu em 2018? Ele foi indiciado, né? Quer dizer, então, eu acho que tem aí as pessoas estão tentando entender a cabeça do Netanyahu para saber o que está acontecendo com ele. Ele era assim e agora caiu a máscara? Ele mudou ou ele é refém? Talvez as três coisas juntas. Exatamente. E por um outro lado, ele fica querendo demonstrar força de outras maneiras, e a gente já entra no nosso segundo assunto, né? O que deflagrou, acho que a gente pode dizer, as maiores manifestações de rua em Israel contra a reforma judicial foi a ameaça de demissão, que provou ser só uma ameaça, né? Do ministro da Defesa, Yoav Gallant. Não teve nenhuma publicação oficial, né? Como se fosse no Brasil o Diário Oficial da União. Não teve nenhuma publicação da demissão dele. Ele acabou não sendo demitido e parece que tá ficando ali no cargo, né, Dani? Até falou ali do lado do Netanyahu, não foi isso? Pois é uma situação complicada, porque ele está meio no cargo temporariamente, é só por algum tempo, é só até depois das festas, depois. Ninguém sabe e nem ele mesmo sabe, tá tudo. O Netanyahu está fazendo aquela coisa que ele sabe fazer bem, de empurrar com a barriga. Por quê? Porque no momento em que ele demitiu o Gallant, que foi considerado talvez um dos maiores erros estratégicos do Netanyahu nesses últimos 3 meses, e olha que ele já fez muitos erros estratégicos nos últimos 3 meses. Esse talvez tenha sido o pior, porque foi justamente a demissão do Yoav Gallant como ministro da Defesa, um cara que é muito respeitado nas Forças Armadas e também fora das Forças Armadas, um cara que, para os israelenses, tem toda a tarimba para ser ministro da Defesa, que não é fácil ser ministro da Defesa aqui em Israel, é o cargo mais importante fora o primeiro-ministro, entendeu? Quer dizer, então, você ter esse ministro da Defesa, ele caía como uma luva para esse cargo. Ele foi quase chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ele tem muito respeito e também ele tem muito respeito dos americanos, dos militares americanos. Então, no momento em que ele foi demitido, é que começou a ter aquelas manifestações do meio da noite, desculpa, as manifestações do meio da noite que fizeram com que milhares, centenas de milhares de israelenses saíssem às ruas, era no meio da semana, para pedir a paralisação da reforma judicial, porque o próprio Yoav Gallant tinha justamente ido à TV fazer um pronunciamento, né, para a TV dizendo que ele era contra a reforma judicial e pedindo ao Netanyahu para que parasse a reforma judicial. E o Netanyahu não escutou, na verdade ele queria ter feito esse pronunciamento antes, ele não fez, e o Netanyahu prometeu a ele que iria lidar com essa questão, não fez, então aí ele foi à televisão, e ele realmente passou por cima do Netanyahu, e foi à televisão, fez esse pronunciamento, imediatamente, no dia seguinte, 24 horas depois, foi demitido, quer dizer, foi demitido através de um comunicado, dizendo que ele iria ser demitido, né? E aí o país inteiro entrou em caos, milhares de pessoas nas ruas, e foi isso que fez com que, na verdade, no dia seguinte houvesse aquela greve de um dia inteiro, e o Netanyahu, no fim da noite, resolvesse suspender, segundo ele, né? Suspender a reforma judicial. Ele não cancelou, ele suspendeu. Quer dizer, então, a demissão do Gallant foi importantíssima para essa questão de suspender a reforma judicial. E muitas pesquisas de opinião hoje dizem que não só, sei lá, 70%, 80% da população foram contra a demissão do Yoav Gallant como ministro da Defesa, como 60% dos próprios membros do Likud, dos próprios eleitores do Likud. Quer dizer, o Netanyahu totalmente apostou errado, né? E o que não é uma coisa normal dele fazer, ele sempre tem essa... É importante dizer, né, Dani, que ele foi muito influenciado a tomar essa decisão pelo filho. Gosto de frisar essa Exatamente, informação. pelo Não é um filho. político profissional, é um radicalizado que O filho dele influencia o pai é em um tudo. aprendiz de Olavo de Carvalho, tá? O filho dele faz hoje uns twitters assim, que é uma coisa estilo Steve Bannon, Olavo de Carvalho, entendeu? Esse é o filho do Netanyahu, sabe? O cara completamente conspiratório, completamente você tem que mostrar sua força, não pode deixar que o ministro falou na televisão, então você tem que demitir, não sei o que. Quer dizer, o Netanyahu, na verdade, ele se deixou levar por essas... Ele fez uma aposta errada, né?
E, assim, a pergunta é quem está no comando desse país? É o Benjamin Netanyahu ou é o Yair Netanyahu, entendeu? Então, é, o backlash foi tão grande da demissão do Gallant que ele meio que deixou correr a situação, ele empurrar com a barriga, não fez a demissão, não lançou a carta, né, não escreveu a carta de demissão mesmo, e foi passando um tempo, ataques terroristas e não sei o quê, tensões, tal, né? Essa semana teve bastante coisa de tensão no meio do Ramadã, que é um mês que tem muita tensão. Em geral, meu texto foi sobre isso na semana passada no IB, no site do IB. Então, o Netanyahu, acho que ele chegou à conclusão que não tinha clima para ele demitir o Yoav Gallant, mas ele não tem, como qualquer populista de extrema-direita, ele não tem capacidade de fazer um meia-culpa público, entendeu? De chegar na televisão ou escrever um tweet ou qualquer coisa, eu vou voltar atrás, eu realmente quero manter o Yoav Gallant, tal, não. Ele simplesmente ficou quieto, não falou nada, não demitiu, mas também não desdemitiu nada. Só que há eventos que acontecem que o primeiro-ministro tem que estar junto com o ministro da Defesa, né? Então já aconteceu um evento que os dois meio que não falaram muito, e aí teve hoje, terça-feira, Terça-feira. véspera não, véspera do Seder de Pessah, né? Da noite da ceia de Pessah, teve um brinde no gabinete e o Yoav Gallant estava sentado do lado dele, sentado do lado. E o Yoav Gallant parece que meio que numa talvez tentativa de pedir desculpas, porque muita gente do Likud falou se ele pedir desculpas, o Netanyahu fala tudo bem, pode ficar. Parece coisa de terceira série, É um né? jogo, né? Ele transforma todo um país num jogo de xadrez das Não, convicções e dele. bobo, né? De ego, bobo, né? E aí o Yoav Gallant levantou o copo Copa, de vinho, taça. falou: quero agradecer a taça, quero agradecer ao primeiro-ministro por tudo que ele fez. E é muito engraçado você ver a cena, porque o Netanyahu não olha para o Yoav Gallant, ele fica assim, com uma cara meio de ironia, uma coisa assim, mas ele não olha para o Yoav Gallant e não fala muito obrigado. Uhum. Você também, nada. É, Quer dizer, é. é uma cena vergonhosa, eu acho que para os dois. Aquela vergonha alheia, né? Vergonha alheia, entendeu? Mas o Yoav Gallant continua, provavelmente não vai ser demitido, vai continuar no Porto. Até porque não tem mais ninguém no Likud ou na coalizão inteira que possa assumir esse cargo da mesma tarimba que o Yoav Gallant. Mas eu acho que mesmo que ele peça desculpa, isso demonstra uma fraqueza de Benjamin Netanyahu, que tinha demitido, que fez o que fez, e aí não tem nem força para conseguir cumprir o que ele mesmo prometeu de um ministro que criticou abertamente a reforma judicial. Mas eu acho que ele está muito enfraquecido. Eu acho que, sabe quando a minha área é o futebol, né? Para quem está vendo aqui, símbolo do Santos e tudo mais, tem jogador, Dani, que não sabe quando é hora de parar. Tem que parar, não sabe que precisa parar no auge. E eu acho que Netanyahu, com essa volta ao governo, foi assim. Não soube parar no auge, as pessoas iam ser aquela coisa, mesmo opositores assumem que ele é um grande político, e ele voltou para virar refém de Itamar Ben-Gvir, um cara enfraquecido que não consegue sequer demitir Yoav Gallant, que está enfrentando as maiores revoluções de rua da história de Israel. Então, eu acho que o diagnóstico é que ele não soube parar. E aí, para complementar, a gente entra no nosso último tema de está se desenhando uma humilhação internacional. Que é o bonito, né? Foi para o Twitter hoje, Benjamin Netanyahu, para dizer: não, me ligou Mohammed bin Zayed, que é o presidente dos Emirados Árabes, o emir de Abu Dhabi, para desejar feliz Pêssar, uma boa Páscoa judaica. Eu não gosto muito desse termo, mas só para ficar compreensível para todo mundo. E estão dizendo que não foi bem isso, né, Dani? Não ficou bom. Pois é, né? Porque cada um olha para o evento da sua forma ou noticia da forma que ele quis, que ele quer, né, para ganhar pontos internos. O problema é que hoje em dia existe uma coisa chamada internet. Ouviu falar? Então, tem uma coisa chamada internet. Então,
logo em seguida desse Twitter, algumas horas passaram e as agências de notícia, uma agência de notícias dos Emirados deu a mesma notícia com um outro ângulo, dizendo que, na verdade, quem ligou para o presidente dos Emirados Árabes foi o próprio Netanyahu. Quer dizer, ele não recebeu um telefonema de pedido né, de desejo de bom Pessah, né? E talvez uma coisa do tipo, nós amamos Israel, nós amamos você, Netanyahu. Não, quem ligou foi o Netanyahu para o presidente dos Emirados Árabes, certamente numa tentativa de apaziguar um pouco né, ou fazer com que, ou pedir, né, talvez apelar para os Emirados para que não saiam dos acordos de Abraão, né? A gente sabe que está acontecendo uma aproximação muito grande entre a Arábia Saudita, que seria o próximo país a assinar os acordos de Abraão, segundo até o próprio Netanyahu disse que seria um dos objetivos do seu governo, né? Então, a Arábia Saudita está se aproximando do Irã, vão novamente abrir embaixadas, um no país do outro, depois de 7 anos. Mas eu estava escutando uma especialista em Irã hoje não, acho que 2 dias atrás, e ela falando, olha, a gente está analisando errado essa questão dos Emirados, da Arábia Saudita, da aproximação com o Irã. Na verdade, a Arábia Saudita, ela joga nas duas, tá? E ela nunca pensou em jogar nas duas. Talvez a Arábia Saudita continue, talvez numa aproximação com Israel, talvez não agora, né? Porque agora dessa confusão aqui em Israel, mas é do interesse da Arábia Saudita se aproximar tanto de Israel quanto do Irã. Quer dizer, então, na verdade, por enquanto, esses acordos de Abraão não estão em risco, segundo ela, mas podem estar em risco, se a situação piorar e se houver uma mudança de status quo nas paradas das mesquitas, se houver alguma guerra com os palestinos, alguma coisa que seja muito, muito, muito latente, que talvez possa acontecer, talvez os acordos de Abraão possam esfriar e virar um acordo frio, assim como a paz com Israel e Egito há anos é uma paz fria. Talvez esses acordos de Abraão também se tornem acordos mais vazios, né, digamos assim. Mas, que, segundo essa especialista, ainda não chegou nesse ponto, mas talvez é exatamente isso que Netanyahu está tentando, ligando para o presidente lá, para o Bin Zayed, para o Mohammed Bin Zayed, ligando para lá para tentar cortejar, falar, de repente perguntar quer alguma coisa, quer alguma arma, né? Quer ficar quietinho aí? Então, Netanyahu está tentando também, na verdade, colocar uns band-aids aí, né, na ferida, que As ele mesmo está feridas do abrindo. ego dele, né, também. Não, feridas em Israel, feridas nos próprios acordos de Abraão, feridas na diplomacia de Israel no exterior, feridas na segurança nacional, tudo são feridas que o próprio Netanyahu está fazendo e fica tentando colocar band-aid depois. Realmente eu mantenho a minha opinião. Acho que ele errou muito em não ter, né, parado no auge. Tudo bem que eu entendo que tem outras questões. Ele quer se manter limpo juridicamente, ele não quer ser condenado, mas o governo dele, de diversos pontos de vista, e pensando friamente na imagem dele, eu entendo que está sendo muito ruim para a própria imagem dele. E a gente vai continuar acompanhando esses Vou desdobramentos. só terminar, a gente tem pouco tempo, mas eu vou terminar. Está tão ruim que fizeram uma pesquisa essa semana. Quem os israelenses acham pode ser o melhor primeiro-ministro? Sempre o Netanyahu vencia com 70%. Dessa vez ele ficou com 30%, empatou com o Yair Lapid e ficou com 31% também, abaixo do Benny Gantz. Benny Gantz com 37%, e aí o Yair Lapid com 31 e o Netanyahu, quer dizer, entre Netanyahu e Yair Lapid ficou empatado, e se fosse entre Netanyahu e o Gantz é considerado melhor para ser primeiro-ministro do que Netanyahu. Isso é incrível, realmente ele caiu muito na popularidade e no que o povo acha dele. É isso. Então, semana que vem não tem Expresso Israel, mas fique ligado no IB, que a gente vai continuar informando sobre tudo que está acontecendo por lá. Eu e Dani voltamos na outra semana. Dani, Pessah Sameach para você. Hag Sameach para você também e para todo mundo. Tchau, tchau. Até a outra semana.